Boa noite. Uhul! Gostei. A gente vai dar prosseguimento ao assunto de Ministério de Música, mas até agora a gente tem visto assuntos basicamente espirituais, da parte que tange a questão do conhecimento espiritual, nada muito específico, né? E a partir desse dia de hoje e algumas próximas, já vai começar a parte técnica específica, tá? A gente tem falado muito sobre a questão do Ministério de Música como facilitador, na adoração. E para que isso aconteça de forma muito coesa, a gente precisa ajustar certas coisas, basicamente técnicas, para que isso não atrapalhe o fluir e o mover que nós fazemos aqui, do que a gente precisa fazer. E o culto é onde a gente se reúne para fazer isso, com a galera. Isso basicamente, o meu pensamento a respeito de quando a gente se une em adoração e devoção ao Senhor como uma igreja, como corpo, é juntar a minha experiência no íntimo com Deus com a sua, que vai formando um ambiente, juntando com a outra, e até a coisa ganha uma proporção assim palpável, é delicioso e incrível, sabe? E nós temos essa função dentro do culto, uma das nossas funções é essa, a gente estar coeso aqui como grupo primeiro, como um corpo aqui, para depois a gente se juntar como um corpo aqui. E a gente conseguir fazer essa transição. Então, hoje nós vamos falar especificamente sobre backing vocal, os vocais. Antes disso, eu queria fazer um resumo a respeito do Ministério de Música, porque isso dá uma base para a gente prosseguir. Eu coloquei aqui que o Ministério de Música é um grupo de pessoas com habilidades musicais de determinada igreja, que tem em mente seu chamado e missão individual comunitário, que se unem com um propósito, que é ser facilitador da adoração nos momentos em que a música é usada como instrumento de proliferação da palavra e intimidade com Deus. Então, basicamente, por que eu botei primeiro habilidades musicais? Porque é um grupo de música. Parece muito óbvio, mas é isso que a gente é. A gente é um grupo musical que usa a música como ferramenta para facilitar a adoração, para propagar o evangelho e para a gente ficar íntimo de Deus. Mas a gente usa a música. A gente não vai usar outra coisa que não seja a música. Ok? Não vamos fazer... Tem ministério, inclusive, na conferência que eu fui, você via a pessoa pintando no canto, no meio da adoração, tem uma pessoa com uma tela pintando. Isso acontece. A dança, mas o nosso... A gente precisa saber música, ok? O Ministério de Música vai além das notas musicais executadas por músicos e por cantores. E os requisitos, que a gente já ouviu amplamente o pastor Rafael falando, ter compromisso com Deus, ser cheio do Espírito Santo e ter intimidade com o Pai, saber claramente sua missão individual e, consequentemente, a comunitária. Isso vai manter a nossa motivação, que foi o assunto que eu falei da última vez. Ter compromisso com a pontualidade em todas as atividades que o grupo demanda. Ter habilidades musicais, tais como percepção musical, afinação, domínio de técnica do seu instrumento, levando em consideração que a voz é um instrumento, ok? E o Ministério de Música é um ministério de ajuda que visa servir o corpo de Cristo de maneira excelente com a ferramenta que é a música. Nós temos, basicamente, duas vertentes diretas dentro do Ministério Musical, ok? Obviamente que nós precisamos de operador de áudio, tem o câmara, isso é um ministério geral, mas dentro do Ministério de Música a gente tem o instrumental e o vocal. E nós, como... tem que ligar. E nós, como vocalistas que somos, né? E mesmo que você não seja um vocalista, você seja um músico, nós somos um instrumento dentro de um contexto geral. Por exemplo, você vai fazer uma obra, você tem infinitas ferramentas. Você tem a britadeira, você tem o martelo, você tem... Então, assim, nós somos uma das ferramentas que compõem todo o conjunto final. Ok? Então,
Hoje nós vamos falar especificamente do vocal. E, se eu não me engano, é o Natan que vai falar sobre o instrumental e o grupo geral. E por que até o Rafa falou para eu fazer, eu nunca tinha pensado no vocal. Eu já sabia dentro qual é a importância do vocal dentro, mas eu nunca tinha pensado especificamente, detalhadamente, sobre cada um. O vocal, líder, né, o ministro de música, que a gente na nossa igreja chama de ministro de música, ministro de louvor. Em outras igrejas é líder vocal, e o backing vocal. Para a gente conseguir falar sobre o backing vocal e entender que ele é uma ferramenta, a gente tem que entender algumas coisas que são basicamente musicais também. O estilo. O estilo musical não é só simplesmente axé. Você tem que saber entender qual é o conceito musical que a sua igreja adotou. Porque não vai adiantar muito você entrar numa igreja, a sua ferramenta vai estar um pouco fora de lugar. Porque você vai entrar numa igreja, vai entrar num vocal, num grupo vocal, e você canta black music. Aí você entra aqui na nossa igreja, por exemplo, a gente não tem o estilo black music. Você tem uma ferramenta poderosa, lindíssima, super afiada, bonita, mas aqui dentro ela vai acabar dando um pouquinho de diferença, né? Então, assim, o que você tem que saber quando você entra num grupo vocal? Você tem que entender qual é o estilo que aquela igreja adotou para seguir. Normalmente, né, aqui a igreja que a gente serve, ela escolheu o pop, rock pop, muito pouco rock agora, né? Estamos mais na parte do quase indie, praticamente. Mas é pop. Então, por definição, a gente usa o pop como o estilo musical e o conceito musical adotado, tanto para a gente fazer versão, quanto para as nossas músicas como autorais. Só que tem outras igrejas que não. Tem igrejas que fazem uma mistura muito grande. Isso não é errado, é apenas diferente. Tem gente que usa a música da Cassiane, tem gente que usa, no mesmo culto, a música da Cassiane, da Hillsong, da Aline Barros. E, assim, para um grupo vocal, para uma equipe de música no geral, mas principalmente também para um grupo vocal, é complicado, porque você tem que conhecer bem os estilos que você está fazendo. Se torna um pouquinho mais desafiador, né? Você fazer um ensaio, focar no ensaio, a não ser que os seus músicos e cantores sejam excelentes e super profissionais e entendam de tudo. Mas, normalmente, na igreja não é assim. Né? A gente pega pessoas que estão com bom coração, especialmente afinadas e minimamente aptas para fazer essa função. Mas tem igrejas que fazem de um tudo, né? E a gente tem que se adaptar. Então, primeiro, quando você entra numa equipe de vocal, você tem que saber o que a minha igreja canta. E não adianta você entrar pensando, mas seria tão bom se fosse outra coisa. Não adianta você pensar desse jeito. Seria tão bom se eu fosse rica. Entende como é que a coisa funciona? Então, ou você entra com o coração para somar mesmo, para realmente ser uma ferramenta específica para aquilo que Deus te chamou para fazer naquele momento, ou você ora e fala, será que é meu tempo? Isso é muito importante. O formato de louvor nos últimos anos, pode me dar o retorno, por favor? Nas últimas décadas, né? Acho que desde a década de 90, se eu não me engano, para cá, o estilo que a maior parte das igrejas tem adotado é o estilo de louvor congregacional. E esse estilo, ele tem um padrão, assim como todos os outros estilos também têm um padrão. E é específico, porque o louvor congregacional ele foi feito para que fosse fácil, para que todo mundo conseguisse adorar junto e fazer com que a coisa fluísse mais rapidamente. Muita gente fala, eu sinto muita falta daquelas músicas de antigamente e tal. Essas músicas não morreram, pelo amor de Deus, claro que não. Mas, dentro do que a gente faz para alcançar o maior número de pessoas, é um estilo bom para você alcançar pessoas e fácil, né?
Se você quiser meditar, você compra um outro CD, adora em casa e tal. Tem igrejas que dá oportunidade, aí você vai lá, tem os grupos das mulheres, o grupo das crianças, aí as crianças fazem a coreografia, isso é muito legal, é diversidade. Então, é importante que você conheça o que a sua igreja precisa de você, ok? O backing vocal, nesse estilo do congregacional, ele faz tipo uma cama, ele é literalmente um apoio. Porque tem grupos vocais, por exemplo, o pessoal da Batista tem muita tradição, né, com coral, com grupo vocal. Alguém lembra do Arautos do Rei? Eu não sou da época, mas eu já sei, é bom. Grupos vocais com 6 pessoas cantando, 6 homens, ou então 6 mulheres, 4 e tal. Aí tem o tenor, barítono, soprano, tenor, barítono e baixo, sabe? Então, assim, esses grupos não se encaixam nessa coisa congregacional, vocalmente falando, porque todo mundo está na mesma linha, sabe? Todo mundo canta quase que no mesmo lugar, a não ser que uma música seja um solo. Mas depois eles voltam, já reparou isso? Começa todo mundo junto, aí tem um solo no meio, de repente volta todo mundo, faz uma grande massa. Mas ali, o foco é o vocal. No congregacional, o foco não é o back vocal. O foco é o ambiente. E aí você usa efeitos, você usa efeitos de guitarra, timbres. Não tem muitas notas difíceis. Então, a parte de vocalização fica muito mais fácil. Você usa basicamente a tônica, terça e quinta, basicamente para tudo. Tem gente que se irrita profundamente com isso. É impressionante como se irrita. Tem que botar uma sétima maior. Não tem. Esse estilo não pede. Entendeu? Então, assim, a gente entender que na nossa igreja, a gente não tem o estilo vocalzão de coral, prisma. Não é o da nossa igreja, mas da sua igreja pode ser, da outra igreja pode ser. E é bom você só conhecer muito bem cada conceito musical para você poder ensaiar e fazer um plano bem adequado para a sua equipe. Nesse próximo ponto que eu vou falar, nós temos, dentro do vocal, da parte vocal, nós temos 2 tipos. A gente tem o líder vocal, como eu já falei, e o backing vocal. E agora eu vou passar assim, muito rapidamente sobre isso, porque existe confusão, às vezes, sobre o que é liderança vocal e ser backing vocal. Tem gente, por exemplo, que não tem o menor jeito ou a menor aptidão, não estou falando vocal, mas de temperamento, de ser um líder vocal, sabe? De liderar e de falar com as pessoas e tal. Então, existe uma confusão, às vezes, dentro do próprio backing, não só de qualquer estilo musical, de qualquer tipo de igreja. Sempre a gente tem algum problema com relação a isso. Mas eu sou backing, cara, eu sou atrás, eu sou... Não existe esse negócio de estar atrás. Todo mundo faz parte de um grande conjunto. Sem você, faz falta. Dentro da mixagem, você não está na frente porque justamente você está atrás. Mas é porque você faz uma cama, a sua participação faz com que tenha volume, que tenha consistência, sabe? Encha mesmo. E, às vezes, você não vai fazer nenhuma nota mirabolante, mas só por você estar ali, você consegue fazer com que tudo fique bem harmonioso, sabe? Eu gosto de falar assim, bem aveludado, bem gostoso de ouvir. E talvez, se você não tivesse, não fique tanto assim, né? Não existe essa diferença assim, o líder vocal é melhor do que o backing vocal. Não existe isso. Existe chamado. Tem gente que está... Não é uma evolução. Eu sou backing há 10 anos, agora eu vou liderar. Não existe isso. Existe chamado. Ok? E isso eu vou falar na frente. Depois eu vou falar na frente. Então, é o seguinte, senão vai misturar tudo. Ficou pequeno, né? O líder vocal é responsável por montar o repertório e conduzir todo o momento de louvor e adoração. Em termos de liderança, ok? Porque todo mundo é responsável por tudo aqui, mas é ele que vai escolher o repertório. E eu digo para vocês, não sei se o pastor Rafael concorda comigo, mas é meio complicado. Você fazer uma vez por mês um repertório,
Agora, faz toda semana, para você ver. É muito complicado, sabe? Porque você tem que ter uma noção do que está rolando de novo dentro do grupo, mas também tem a questão... E se tiver que botar grande é o Senhor e muito digno de louvor? Meu Deus, sabe? Ou então cantar o hino da harpa. Não sei. Na verdade, o líder vocal, essa responsabilidade não é muito fácil. As pessoas acham que é super legal. Aí o pessoal me para ali na frente e fala assim, eu queria te pedir uma música para você colocar. Essa música eu amo tanto. Pois é, não, a gente já fechou o repertório, sabe? Porque não é churrascaria, entendeu? Aí você manda um papelzinho pro carinha lá, aí aqui, você toca a Djavan, eu quero tocar, que você toca Samurai, eu gosto muito, fala muito comigo essa música. Não é isso, olha só, gostei muito dela hoje. Mas teve vezes que eu estava precisando de uma música para o repertório, estava conversando com alguém, a pessoa mencionou uma música, eu falei, caramba, é mesmo. Sabe, foi até de Deus para me ajudar, porque estava difícil de fechar. E eu tenho uma dificuldade pessoal com isso. Eu não sei os outros líderes aqui, mas é mais complicado. Tanto que, às vezes, muda no meio do louvor, muda uma outra, duas, às vezes não toca nenhuma, porque é muito difícil, né? E aí, quando o Natan falar, ele vai dizer a importância de uma equipe de instrumental preparada. Não é mesmo? O próximo é imprescindível. Como é que pode uma pessoa subir aqui e não conseguir ter a palavra dentro de si e a manifestação do Espírito Santo? É inimaginável. Aí, quando você está no back pensando, caramba, também tem que ter, mas, meu irmão, tu está aqui na frente, sabe? A coisa é um pouquinho mais pesada. A responsabilidade fica bem maior. E o momento de adoração nada mais é do que responder a Deus. Então, se você não tem dentro de si alguma coisa, não entende, você não tem com o que responder. Como é que você vai responder? Sabe? É como se fosse um vazio, um oco. Deus nunca vai deixar de falar nada com a gente. Mas a gente vai estar perceptível, sei lá. Vai estar atento ao que Ele está falando. Essa é uma questão muito importante, e principalmente do líder vocal. O líder vocal tem que ter carisma e empatia. Besteira? Não. Imagina você chegar aqui na frente e falar, boa noite, igreja. Vamos ficar em pé. Levanta suas mãos. O Senhor é contigo. Toda vez que você vai ministrar louvor e é um ministro novo, é difícil porque a igreja não te conhece, mas é diferente. Porque com o tempo eles vão te conhecer, mas se você não tiver menor carisma e nenhuma empatia, nunca vai rolar. Não acontece. Vai ter um ou outro que vai se identificar com você porque provavelmente tem o mesmo temperamento que o seu. Porém, não vai fluir, porque não é que você não tenha a palavra, mas você não foi chamado para aquilo. E isso é importante, sabe? Você saber. Tem gente que aprende, tem gente que aprende, mas não rola, porque não tem isso. É uma coisa que Deus dá mesmo para você, sabe? Não é ser tímido, não tem a ver com timidez. Tem a ver com carisma mesmo, sabe? O líder vocal faz a maioria dos solos, e esse é um ponto que as pessoas ficam muito chateadas, porque, normalmente, porque, mas o vocal, aquele menino canta muito, aquela garota canta pra caramba, por que ela não canta? Depende do estilo da sua igreja. Se a sua igreja só usa o líder vocal para fazer todos os solos, ok. O que você está ali para fazer? Para cantar no backing? Então eu vou cantar no backing, porque eu não estou aqui para escolher o que eu quero fazer, estou aqui para fazer o que tem que ser feito. Entende? Isso é muito diferente. Então, por exemplo, aqui na nossa igreja a gente tem, hoje em dia, uma diversidade maior de pessoas que solam. Antigamente era menos, mas a gente foi modificando, mas não é porque é melhor, foi o caminho que a gente foi tomando. Entende? Na Wake a gente tinha muito essa coisa de várias pessoas ministrarem, várias pessoas solarem. Mas tem um líder vocal que normalmente ele faz a maioria dos solos. E isso não é porque ele é melhor, às vezes porque ele é melhor sim, porque às vezes o vocal não é muito bom. Mas se você faz uma audição boa e as pessoas entram certinho, nem sempre é porque você não canta bem, é porque é o estilo da igreja. Entendeu? O líder vocal canta muito bem. Parece besteira botar isso? Parece, mas não é. Eu já vivi algumas coisas na minha trajetória cristã musical, na qual eu realmente não entendi.
o que estava acontecendo. Deus teve misericórdia do povo, claro que sim, mas não era nada bom. E as pessoas se distraíram. Porque ao invés da pessoa olhar para Jesus através daquela pessoa e aquela direção, ela está pensando, tem alguma coisa errada acontecendo e eu não sei o que é. Então, não é bem exagero colocar que o líder canta muito bem, né? Ok. Nesse ponto aqui tem o seguinte, tem um que não canta tão bem assim, mas ele não compromete. Ele não é uma Celine Dion, ela não é uma Celine Dion, não é um Frank Sinatra, mas não compromete. Exemplo, Herbert Viana no Paralamas do Sucesso. Ele não canta nada, gente, sério. Ele é muito ruim cantando. Porém, ele não compromete o conceito que ele tem. Você imagina o Paralamas do Sucesso sem o Herbert Viana hoje? Hoje não, nunca. E ele entrou por acaso, ele ficou lá porque ninguém entrou depois e ficou bom. Mas ele não é um exímio cantor. Mas ele não compromete o projeto que ele está. Vocês entenderam? Ok. Seguindo, a voz do líder vocal dentro da mixagem geral de vozes é a que deve se destacar, a não ser que o estilo musical escolhido pela igreja seja de grupo vocal. Então, descubra o estilo vocal da sua igreja. Se na sua igreja existe um líder, é um pop, e atrás vai ter um back fazendo uma cama junto com os instrumentos, obviamente, na mixagem geral, sua voz não vai aparecer tanto assim, como o backing vocal. Você vai ficar para trás um pouquinho. E quem tem que realmente ficar à frente é o líder vocal. Ok? Ele não pode ser tímido. É óbvio, né? Mas aí tem alguns lugares que falam assim, vai lá você, não tem ninguém para fazer, sobe aí. Acontece, gente. A pessoa passa um trauma na vida, porque é tímida e nem tem chamado, às vezes para aquilo, mas porque não tem ninguém, ela vai lá e sobe. Isso não é nem justo com a pessoa, é triste. Graças a Deus a gente não tem isso aqui, Deus é bom. E ele é um líder. Por exemplo, pastor Rafael, que é o líder geral da gente, né? Natan, que é o diretor musical, mas de liderança vocal tem o Nicolas, tem eu, a Carlinha, agora, e o pastor Rafael. Nós três, sem ser o pastor Rafael, não exercemos nenhuma liderança direta, né? A gente não responde ao pastor Rafael com nenhuma equipe, nada disso. A gente responde dentro do que a gente faz aqui em cima do palco, da plataforma. Mas tem que haver, dentro do líder vocal, obviamente, uma coisa de líder, porque ele tem que ter essa coisa de puxar, ele tem que ir à frente, ele tem que chamar. Se ele não tiver isso, ele é chamado por alguém. Então, a igreja, ele vai olhar e vai falar, a igreja está indo para cá, eu vou para cá também. Já tem muito disso. Mas eu estou sentindo que a igreja não está respondendo. Eu vou botar agora um louvor de fogo. Agora vai acontecer, eu tenho certeza. Porque, na verdade, ele é guiado pelo que está rolando aqui. Um líder, ele tem que ter o Espírito Santo, ele tem que ser guiado por Deus e ele tem que puxar. O Espírito Santo falou, ele tem que levar. E a pessoa vai atrás. Você só vai atrás de quem você reconhece como líder. Não é? Então, ele é um líder por natureza. O backing vocal. E esse eu amo falar para backing vocal. Amo muito. E essa parte, porque o backing vocal, ou ele deixa incrível, ou ele destrói o negócio todo. É um troço impressionante. O líder vocal pode estar cantando lindamente, mas se o backing vocal estiver cantando desafinado, ruim, meu Deus. Mas quando ele funciona, cara, é tão bom. Tão bom. O que a gente tem no backing vocal, pelo menos no pop, a gente tem 3 vozes, ok? A gente tem a voz base, que é a voz guia que a gente tem um contralto, tem um tenor. Uma voz mais grave, uma voz mais aguda, basicamente é isso. E, como vou dizer, não adianta fugir muito disso do pop, ok? Agora, se você tem um black music na sua igreja, seja feliz, querido. Bote ali uns 5, que vai dar tudo certo no final. Israel, não é? O Israel, que eu nunca sei. Isso, eu não sei o sobrenome dele, não. Halton. Ou então, o que Franklin é um excelente exemplo, sem falar.
Mais ou menos. E aí, ele fica lá de animador de festa, né? Brincadeira. Porque ele em si não tem aquela coisa de cantar, né? Mas ele tem uma cabeça incrível e ele imagina coisas maravilhosas. Só que eles têm esse estilo. E lá tem sétima, tem nona, tem terça, quinta, tônica, tudo que você imagina, e é belíssimo. Mas para o que a gente faz, o que a gente tem aqui pode ter 2 pessoas, como a gente tem. Ultimamente a gente tem cantado com 2 pessoas, mas tem que ter pelo menos 2 pessoas para a gente conseguir fazer uma coisa legal, já que vai ter o líder vocal fazendo a guia, e aí o backing abre, alguma voz. E o objetivo é de encher, entre aspas, né, complementar toda a música em si. O vocal ele é um instrumento, porque é o seguinte, nenhuma voz... Mentira, nenhuma voz não. Pouquíssimas, raríssimas pessoas, 1 em 1 bilhão de pessoas conseguem emitir 2 sons ao mesmo tempo com a voz. Ok? E isso é muito importante você saber. Porque, na verdade, só existe uma harmonia vocal porque tem mais de uma pessoa. Se fosse uma só, é só melodia mesmo. Conceito básico musical. Melodia, um som após do outro. Harmonia, 2 ou mais sons juntos. Então, o vocal é 2 ou mais sons sendo executados simultaneamente. Então, é o seguinte, se você... uma pena não estar aqui o teclado. O teclado você tem as teclinhas. Porque teria que ter câmera, esse negócio todo, para mostrar. O teclado, para você fazer o acorde de dó, o acorde de dó tem 3 notas que tocam ao mesmo tempo. É o dó, é o mi e é o sol. Quando você toca tudo junto, dá uma massa inteira, harmônica, que é o dó. Quando você está fazendo no vocal... Alguém falou alguma coisa? Quando você está fazendo no vocal, você faz a mesma coisa, só que com a voz. E você tem que afinar, porque o teclado já é pré-afinado. No caso, esse desafina, mas a maioria não desafina, dos teclados que eu conheço. Mas, normalmente, o teclado não desafina. E, por exemplo, as cordas do violão, as cordas da guitarra, as cordas do baixo, têm que estar afinadas. Por quê? Porque, senão, não vai ter uma harmonia decente. Vai estar tudo desconectado, desconjuntado. Por isso, o backing vocal ele é um instrumento. Quando ele está junto, ele forma um acorde que, se não estiver dentro da harmonia, dentro da escala, bagunça tudo. É um samba do crioulo doido. Porque tem gente aqui que quer fazer segunda voz porque quer fazer segunda voz. Por quê? Porque eu quero fazer segunda voz. Porque eu acho legal e eu sei que eu posso fazer. Mas não faz. Porque a pessoa está aqui cantando. Tem uma estrada feliz aqui da base. Você tem que cantar junto com ela. Se ela vai fazendo assim, normalmente no pop, você faz junto assim, só que em outro lugar, dentro de uma grande harmonia perfeita. Não, a pessoa acha que pode cantar qualquer coisa. Aí você está cantando aqui, ela está fazendo assim. E não funciona. Não funciona. E o pior é que, às vezes, as pessoas não se dão conta. Elas não escutam o que elas cantam. E aí que é uma coisa muito triste, porque... por isso que a audição é importante. Eu gosto de reforçar o conceito da audição, porque eu tenho percebido que é muito pouco isso, pelo menos a cultura brasileira não tem essa coisa da audição, com medo de excluir as pessoas, sabe? Mas é muito mais importante, porque você exclui uma e poupa 500 de ouvir uma coisa muito ruim que vai distrair elas no meio da adoração. Um exemplo disso, com um parêntese, né? A gente foi ministrar numa igreja, se eu não me engano, foi na igreja onde seu pai ainda era pastor, lá em Vaz Lobo. E a gente tinha uma pessoa no vocal que não era assim, né? Apta para a função. Caramba, olha como é que a gente melhora na vida, né? Olha. Então, e aí essa pessoa estava lá, eu pedi para uma pessoa especificamente cantar uma música. Eu estava liderando, eu não me lembro. Alguém estava liderando, mas aí essa pessoa estava solando, uma outra pessoa estava solando. Só que o menino do som deu uma dormida. Por quê? A gente sabia que a outra menina que não cantava bem, a gente botava um pouquinho mais para trás para não comprometer as pessoas e não magoar ela também, né? Enfim, estou cantando, não sai nada. Então, a gente botava um pouquinho para trás para não comprometer todo o conjunto. E beleza. Só que ele errou. Ele errou mesmo. E ele errou feio. E na hora que tem aquela música, me ama, ele... Parou os instrumentos todos, o vocal foi. Mas não foi o vocal, foi só ela. E eu não vou imitar. Eu tive vontade, mas eu não vou imitar. Mas imagina
Ah, foi muito difícil, foi muito difícil. Porque eu vou dizer por quê. Porque estava todo mundo... Ai, não dá para imitar, eu tenho muita vergonha de fazer isso. Aí, imediatamente, o povo parou, estava todo mundo assim. Eu não estou brincando porque eu vi. A pessoa estava assim. Não foi uma, não foram duas pessoas, gente, foi quase todo mundo. Olhando assim para saber o que estava acontecendo. E nisso a gente começou a rir no palco, porque melhor rir do que chorar, não é? Eu penso assim. Aí eu estava assim, né? Querido, atento, operador, volta para mim. E não foi, menino, ficou um tempão, até que retomamos, mas aí depois não voltou igual. É estranho falar isso, mas não voltou igual. Você expõe a pessoa que está cantando e você expõe todas as outras a um corte na ligação, porque corta. Não adianta, corta. É muito difícil. Então, o backing vocal é um grupo de 2 ou mais pessoas, além do líder vocal, com o objetivo de encher o arranjo de uma música. O backing vocal dentro da mixagem geral. Aí, operadores! Fica atrás, mais baixo do que o líder vocal. Alguns componentes podem, ocasionalmente, solar músicas, dependendo do estilo da sua igreja. Os integrantes do backing vocal têm que saber dividir voz bem. Vou fazer aqui uma ressalva. Dentro do estilo que a sua igreja quer. Porque aqui, por exemplo, a gente divide voz, no mínimo 2, né? 3 vozes. A gente tem 3 vozes. Mas tem igreja que todo mundo canta em uníssono. E não é pecado nenhum. Ok? Mas, se dentro do seu ministério, dentro do ministério da igreja, você tem uma divisão de vozes e você quer fazer isso, você precisa que os seus componentes dividam voz. E bem, não é coral. Coral dá um kit de ensaio, a pessoa vai lá, ouve. Tem gente que pega, tem gente que não pega. E não é pecado, ela só não... Naquele momento está apta para fazer aquilo, ela tem que treinar mais. Mas não adianta. Poxa, mas eu canto tão bem na linha principal. Tudo bem, a gente aprecia, mas a gente divide voz aqui. Então, não pode. Não é que você não cante bem, é que a gente precisa de alguém que saiba dividir voz. Vocês entenderam? Mas você está me excluindo, meu ministério vai ser parado por sua causa. Eu falei, gente, teve gente que, eu fiz a audição, saiu da igreja, porque ela cantava a vida inteira em ministério de louvor, mas ela não sabia nem cantar no tom. Como é que eu deixei ela entrar na equipe? Não podia. Aí, a Dani é má, a Dani é ruim, cuidado com a Dani, audição com a Dani. Não é isso, gente. Sabe? Foi até a primeira audição, não sei se você se recorda, querido pastor. Um videozinho que ela mandou antes de tudo para você, querido. É isso aí. Então, quem ficou com isso? Quem ficou com o rojão? Quem? Sou eu mesma. Mas, assim, na última audição que a gente fez, de 16, passou uma. E a maioria não é porque cantava mal, exatamente, porque não sabia dividir voz. Aí eu falava assim, vamos dividir agora. Gente, foi tão interessante. Eu nunca tinha vivenciado isso. Vamos lá, agora vocês abrem contralto, tenor, não sei o quê. Aí eu cantava a voz, agora vamos lá. Cantavam igual. Aí os 3 cantavam no mesmo lugar. Aí eu perguntava assim, vocês dividiram? Dividimos. Vocês abriram a voz? Abrimos. Você fez o quê? Eu fiz contralto, não fez nada. Estava no mesmo lugar. Então, assim, não é porque a pessoa era ruim. Ainda tinha gente que cantava belíssimamente bem sozinha. Nossa, a gente até ficou com dó, né? Mas a gente precisa saber o que a gente quer com o nosso backing. A gente não pode colocar porque a pessoa canta bem, mas lá na frente ela mesma vai ficar se sentindo mal, porque ela não vai pegar a divisão e vai ficar desesperada. Tem gente até que não aguenta o tranco e sai, porque não fica preparada nunca, porque tem que ter uma aula específica para isso. Tem percepção musical afiada, obviamente que o outro também, o líder vocal, que eu não botei, tem que ter, minimamente. Eu coloquei afiada, mas assim, é o mínimo, né? Para não comprometer. Deve saber cantar em grupo sem que um sobressaia o outro. Não é berrar porque eu não estou ouvindo o outro, sabe? Mas é que fulano no PA está mais alto. Não é problema seu. O PA não é coisa sua. Você tem que fazer o que você foi chamado para fazer, no volume que você tem que fazer. Ok? Não pode cantar mais alto do que o líder vocal, porque... Isso eu botei porque tem algumas igrejas que as pessoas berram mesmo. Berram.
Ainda fala assim, poxa vida, não apareceu a minha voz. Eu fico, como você não se ouviu? Eu te ouvi. O que não fazer? Agir como ministro, né? Ah, mas está no momento vazio. Vazio. Aí você, porque achou que está vazio, você vai começar a cantar. Igual a irmã Sereia. Lembra, né? Não, vai... não, irmão. Você vai sair do microfone. Olha só, você está aqui. Pode ir? Você está aqui. Você está afim de fazer o canto da irmã Sereia? Faça, mas aqui. Por quê? Porque não faz parte. Isso não está nem no arranjo. E você não está liderando, não é co-líder e tem essa liberdade de pegar e fazer. Você é um backing vocal, ok? Não faça isso, por favor. Ter personalidade vocal individualmente. O que ele não pode fazer como backing? Não é que você vai virar... Não estou falando para você não ser você. Mas quando você está num grupo, você tem que ser um. Então, você vai abrir mão de alguma coisa sua para que tudo ande junto. Então, se a pessoa está fazendo assim, escudo meu, e força, minha herança, libertador, abrigo. Não tem o igo. Você entendeu? Isso você faria se tivesse abrigo. Tudo bem, é bonito? Talvez. Mas você faria porque você está fazendo sozinho. Você entendeu? Mas no back vocal você não pode imprimir essa individualidade. Ok? Não é que você perca a identidade, você abre mão momentaneamente de você para juntar com o que o outro também abriu mão para vocês serem um. E isso é bacana no back vocal. Isso é incrível. Não ouvir todos que estão cantando, você precisa ouvir todos cantando com você. Eu coloquei não saber a letra. Tira isso daqui, gente. Não saber a letra é uma coisa relativa, porque aqui a gente tem o o negócio que a gente lê. Isso. A letra fica muito disponível para a gente o tempo inteiro. O que é bom e o que é ruim, porque a gente acaba não sabendo as letras todas. E se não tiver esse recurso, a gente fica vendido. Já fiquei, muitas vezes. Então, assim, é bom decorar a letra, sempre, é muito bom saber. Aqui, pular que nem macaco, gente, isso é uma coisa relativa também. Se você consegue fazer igual a nossa amiga Carol, que faz musicais e ela anda para lá e para cá, e canta e continua com fôlego. Cara, você está pulando ali, pula, tá tranquilo. Mas se isso compromete a sua afinação, compromete a sua respiração, finge, faz igual a mocinha. Tá a maior cara de que tu tá pulando, tu tá lá assim, mas não tá fazendo muito esforço. Porque isso é inteligência. A gente tem que agir de forma inteligente. Entende? Isso é muito importante. Se você tem a habilidade e a resistência para isso, faça. Eu cansei de fazer e morrer aqui cantando no louvor, mas eu falo, vai, igreja! Aí dá uma deschavada, respira um pouquinho. Mas eu estou sozinha aqui, vocês estão segurando para mim. Então, eu ainda tenho essa possibilidade. Mas eu não sei se alguém já reparou, dos anos que eu ministrei para cá, eu tenho parado de pular igual uma macaca. Por quê? Compromete. Além de estar ficando velha também. Mas, isso aqui é muito importante. O que não deve fazer? Se vestir de maneira inapropriada. É importante, porque não tem como não falar disso. Porque se você chega aqui em cima, com uma roupa muito transparente, marcando muito o seu corpo, você não chama atenção para Deus, você chama atenção para si. Não estou falando só de mulher, não, tá? Porque hoje em dia tem umas calças super legais de homens aí, tipo a Zé de Camargo e Luciano, que compromete muita coisa, sabe? Não é que você não possa usar uma calça skinny, tanto a mulher quanto o homem, mas, poxa, bota uma blusa um pouquinho mais baixa, cobrindo as coisas importantes, sabe? É importante, porque a gente não sabe quem está aqui. A gente nunca sabe quem está aqui. E você não pode ser, de forma alguma, nenhuma pedra de tropeço na vida de alguém. Então, olha no espelho, decote, transparência, tamanho de saia. Aqui, estava até lendo, falando, evitar usar saia. Não é questão de evitar usar saia. Mas se você usa uma saia que você vai se movimentar e ela vai te comprometer, ou você compra uma saia maior, ou mais arrumada para o seu corpo, ou não usa saia.
sabe? Então, é uma questão de você olhar no espelho e ter essa noção interna disso e pensar... Porque já teve caso, inclusive, na nossa equipe mesmo, de a gente conversar com a pessoa ficar irritada. Ficar muito irritada. E o marido dela falar que absurdo, eu sou o marido dela e não ligo. Tipo, mas não está apropriado. Você é o marido dela. Para você, ela tem que ficar assim, mas não para a igreja. Então, assim, foi muito complicado essa época desse dia, foi muito triste, muito difícil, porque a pessoa não ouviu, sabe? Nem parou para analisar. Não, eu estou vestida super bem. E não estava. Então, os meninos também com essas calças apertadas, às vezes está dando uns problemas complicados também, bem difíceis. Então, só dá uma olhadinha, dá uma cobridinha, coloca um blazer, alguma coisa. A gente aqui não tem uniforme, graças a Deus. Né? E o que fazer como backing vocal? Crescer individualmente, fazer aula. A gente não dispõe no nosso ministério aulas sobre isso, né? Sobre canto. Infelizmente, não tem tempo também. Tinha, mas não tem mais, é uma pena. Saiba tirar e colocar o vibrato quando é necessário. Tem gente que nem consegue ter vibrato, né? Tem essa história. Mas aí quem tem... não, mas é uma coisa... Tem esse aí? Ai, obrigada. Tem gente que consegue e tem gente que não consegue. Então, quando você está num grupo de, sei lá, 3 pessoas, uma não consegue e as outras conseguem, dá a impressão de que o terceiro faz também. Essa coisa da unidade é muito maneira. Então, mas tem gente que faz excessivamente. Começa... desde a primeira frase já começa botando o vibrato. E no pop, por exemplo, isso não é muito aceitável, assim, não é muito usado. Não é aceitável, não é muito usado. Tá? Saber a hora de crescer e a hora de suavizar. Isso é muito importante. O ensaio serve muito para isso. Mas no momento de ministração espontânea, quando a gente está aqui adorando a Deus e fazendo... não está no script, né? É o Espírito que vai falando na hora. A gente tem que ter sensibilidade. Não passar por cima de ninguém. Se olhar é importante. Às vezes você está cantando com a pessoa há tantos anos que você nem precisa mais olhar para ela, sabe? Quando você chega nisso, é muito gostoso. E saber a hora de fazer. Porque, às vezes, por exemplo, o pastor Rafael está aqui, às vezes, ministrando, às vezes está todo mundo no maior espírito aqui, mas ele deu um comando que vocês não perceberam e era para vocês irem junto. Sabe? Uma vez eu fiz no vocal, falei, vem comigo. Porque eu precisava daquilo, eu achava que aquilo era importante para aquele momento. Então, o back vocal tem que estar atento e sensível a isso. Não é sair berrando, mas entender que se está crescendo, se está caindo. Está lá em cima, de repente o Rafa faz assim, ou eu faço assim, ou o Nicolas. Aí a gente vai, está lá em cima, vai descendo. Isso é técnica, você acaba aprendendo com técnica. Conseguir cantar com qualquer pessoa. Gente, qualquer pessoa. Pode ser que você... eu sei. Mas, às vezes, não timbra muito bem aquela equipe, por exemplo. Fez uma escala que calhou de botar uma galera que não timbra, mas não é que desafina. Não fica, eu tenho mais identificação com o outro. Cara, você tem que cantar com qualquer um. Você tem que ter a habilidade de cantar com qualquer pessoa, fazer o seu trabalho, sem comprometer ninguém e nem comprometer outra pessoa. Porque tem gente que fala, não, droga, nessa escala estou com fulano. Droga. Gente... Profissionalismo, gente. Vamos botar isso na cabeça. Brincadeira, mas você tem que ter isso, sim. Simpatia, sorriso. E sorriso, sinta a música. Com certeza, porque às vezes a gente está muito ligado no arranjo, né? Caramba, é tão feminino, é tão masculino. Meu Deus, eu não sei se é o que eu faço aqui. Agora eu subo, agora eu desço. Na dúvida, faz base, que ninguém vai sair lesado, o louvor vai sair legal. Mas, assim, às vezes essas preocupações nos tiram o sorriso, nos tiram a alegria e a diversão, porque é arte, gente. É divertido, tem que ser divertido. Não é porque é para o Senhor que não vai ser divertido e gostoso, prazeroso, pelo amor de Deus, não é. Então você tem que estar aqui em cima, cantando com alegria, percebendo, mas a gente canta essa música há 5 anos, todo domingo. Meu Deus, essa música vai bater na cabeça de alguém, no coração de alguém, de outra forma, e você não sabe. Então, é disposição mesmo. Você tem que estar disposto a se abrir para isso tudo. E aqui eu coloquei algumas questões. Eu acho que dá tempo. Qualquer um pode ser líder vocal? Sim. Desde que tenha o chamado.
Assim, pode. Você pode... Tem um padrão. Você pode seguir o padrão. Pode. Mas se você não tem a essência, vai ficar meio complicado. Vai andar, mas vai ficar meio complicado. E não adianta dizer que Deus te chamou para liderar momentos de adoração se você não é afinado, se não sabe cantar em grupo, não se prepara espiritualmente e não tem compromisso com Deus. O chamado para o Ministério de Música tem basicamente 2 aspectos: 100% espiritual e 100% técnico. Não tem como você separar isso. Ou você se prepara 100% para os 2, ou você vai estar incompleto aqui em cima. Já passou o tempo que era favor. Servir a Deus era um favor. A gente não está mais nesse tempo. A gente está para fazer com excelência o que Deus nos chamou para fazer. E ter consciência disso. Ser muito espiritual e não saber cantar e não saber falar em público não tem coerência. Deus é inteligente e é muito coerente. Sabemos cantar muito bem, não ter a vida cheia do Espírito é inútil. É um símbolo que retine. Uma hora vai parar e não vai fazer a menor diferença. A diferença para o item, né, acima é o que o talento vai mascarar por mais tempo. E é igualmente incoerente, não vai durar. A segunda questão que eu levantei é: todo backing vocal precisa saber dividir voz? Não, se o estilo da igreja não precisa. Aí qualquer pessoa que canta em uníssono muito bem consegue fazer. Mas se o estilo da igreja não permite, precisa sim que tenha uma divisão de voz, sim, você tem que saber dividir voz. Se você entrou numa igreja que você quer servir e percebe que tem mais de uma voz e você não consegue cantar uma delas, faz uma aula de canto antes, pede para fazer isso, ou se você nem percebeu, você está realmente precisando de ajuda técnica. Entende? Uma coisa importante é o autoconhecimento. Eu vou sempre defender isso. Eu sempre vou defender. É o autoconhecimento. Você precisa conhecer a realidade da sua voz, a sua capacidade musical. Se não sabe dividir voz, o mínimo que você precisa fazer, já que você entrou num grupo que divide, é saber fazer melodia principal muito bem. O que deve ser entendido é que, se você não faz a linha da divisão certa, o efeito nos ouvidos é completamente irritante e distrai o público e vira um erro, tanto no erro musical quanto no erro da adoração. Então, a gente não está aqui para ser tropeço. É de extrema importância que haja habilidade musical para essa função. E algumas dicas práticas que eu coloquei... eu nem acredito que eu estou conseguindo terminar. É que cada item é tão importante. Eu poderia falar disso 300 vidas aqui. Mas a expressão corporal. A gente teve muito esse problema aqui no início, sabe? Eu tenho uma personalidade que é expansiva, então, para mim, isso não é difícil. Me expressar, eu não tenho vergonha, não tem esse problema. Mas tem gente que tem. E não faz muito sentido você estar aqui cantando: quando o mar me disse, tu te afogarás, me das terra firme, posso... Tu está afinadinho. Eu já vi isso, não aqui, mas... A pessoa está cantando: quando o monte... Oh, tu és a força... Não consigo nem parar. Que move minha vida. Tu és meu Deus e tu farás muito mais do que eu possa imaginar. A cara. Muito mais do que eu possa até sonhar. Sei que tu farás. Tem alguma coerência? O que eu estou cantando, quem conhece a música principalmente, tem alguma coerência o que eu estou cantando e a minha expressão corporal? Ah, mas Dani, não é o meu jeito. Meu amor, não é questão de jeito, você está aqui para influenciar. É isso que a gente tem que entender. Não é mais sobre a gente. Se Deus nos chamou para isso, não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. Tem a ver com o que Ele precisa que tenha que ser feito, que deve ser feito. Gente, não estou falando para você virar um Rafael Froy.
Nicolas, que tá agitadão, eu também. Tá? Não é isso, mas minimamente você entender que você está cantando uma coisa que precisa estar de acordo com o que você... com o seu corpo, porque o seu corpo expressa o que tem dentro. Fica incoerente a pessoa falar, pô, cara, será que ele faz mesmo? Faz muito mais? Sei lá, a pessoa é desanimada, desafinada não, pelo amor de Deus. Desanimada, um negócio esquisito. Não é para você ser macaco de plateia, não, gente. Não é para você ser isso, não. Mas espera aí, para pensar. Aquilo não mexe com você, saber que ele faz por você muito mais do que você pensa? Não é fazer igual o rei Davi, sair rasgando tudo. Não estou falando disso. Que ele estava muito empolgado com a presença de Deus, né, com a volta da arca. Isso é maravilhoso. Não estou falando desse tipo, mas, cara, você conseguir falar... ainda você está cantando aquela... sei lá, essa do escudo meu e força. Você fica... Aí tem isso aqui, ó. E força, minha herança, libertador. Tem isso também, já viu? Que as igrejas têm. Abrigo, torre forte. Tá bem, meu Deus, a música está rolando. Você, no mínimo, marcar o tempo com o corpo. Pelo amor de Deus. Terceiro. Poxa vida, você tem que, pelo menos, o seu corpo tem que sentir a música. Se você fica estático, você não está nem sentindo a música. É automático. Se você é um ser musical, que você o é, porque Deus te criou assim, gente, você, naturalmente, o seu pezinho bate. Mesmo com um funk horroroso, que você pode não... bate, porque é instintivo, o corpo responde. Então, isso é importante, essa coerência, né? Mão no bolso, cabeça baixa, rosto carrancudo. Ah, mas eu briguei com a minha mulher. O problema é teu, meu irmão. Se conserta com ela antes de subir. Ou então sobe pelo menos pensando, eu vou pedir perdão, eu vou resolver isso, mas Deus, me perdoa aqui, mas eu vou te adorar. É mais do que você, é além de você, né? Estar como estátua, eu falo estátua, e cantar a vitória do Senhor não faz o menor sentido. Soa contraditório. Outra coisa que também as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, acreditem se quiserem, mas é posicionamento na plataforma. Em algumas igrejas eu presenciei isso, que a pessoa fala o seguinte, o líder vocal não é melhor do que eu, então a gente vai ficar na mesma linha. Peraí, deixa eu entender aqui. O que tem a ver você cantar no mesmo lugar e você mostrar que você é tão importante quanto ele? É muita falta de consciência do que você é, né? E ao mesmo tempo que estar aqui na frente não é tão mais importante que estar ali atrás. É só uma maneira de arrumar o palco. É tão mais simples do que isso. Isso acontece, as pessoas ficam magoadas, tem gente que sai do louvor porque não canta na linha do ministro. Isso, já que a gente vai deixar isso para a posteridade, eu achei legal ressaltar isso. Porque as pessoas... Isso é de uma forma minimamente infantil, sabe? Não vai adiantar nada. Se você tem uma mixagem que a voz do líder está para frente, meu amor, você vai berrar aqui do lado. Ninguém vai te ouvir como vai ouvir o líder. Então, você está na mesma linha que ele. Você só quer aparecer um pouquinho mais, sabe? É só isso. É mais simples. E uma coisa muito importante... que apesar das pessoas, normalmente, talvez eu esteja até sendo muito exagerada, mas eu acredito que 95% dos grupos vocais das igrejas não faz aquecimento vocal antes de começar. Gente, eu aprendi a fazer porque se eu não fizer, eu não tenho voz no final do louvor. Porque, por conta de não cuidar da minha voz... eu tive problemas seríssimos nas pregas vocais e a ponto de ter que operar. Então, eu sou literalmente obrigada a fazer. Que se eu não fizer, eu não tenho voz no dia seguinte para cantar. Ainda mais quando eu faço 3 cultos, direto. Então, assim, eu faço agora porque eu fiz a besteira de não fazer antes e todas as vezes para manter a minha voz. Isso significa que você cuida do que é seu, do seu instrumento. O guitarrista, ele vai, ele troca a corda, ou ele passa... Eu sempre esqueço o nome daquilo. Nas cordas. É uma flanela, mas tem um outro negocinho que você passa também, que deixa sempre... É o quê? Óleo ungido? Esse aí é... Esse óleo aí a gente separa para algumas pessoas, né, que a gente já sabe que Deus abençoa. Mas fica tranquilo.
A gente unge a guitarra, joga óleo. Mas, assim, o violonista ele tem que saber a hora de trocar a guitarra, a corda, ele tem que manter seu instrumento limpo. A bateria, que não é mais acústica, mas quando era, tem que cuidar, você tem que tirar pó, você tem que trocar as peles. E o instrumento da nossa voz é a mesma coisa, só que ele não é visível, ele está aqui dentro. Se você não cuidar, você não vai ter. Não é, está amaldiçoando a minha vida. Não, eu não estou, querido. Você não tem fé para ser curado? Poxa vida. O que a fé tem a ver com isso? Você está sendo ignorante. Se eu estou dizendo, por exemplo, para você, que você precisa ter uma técnica vocal, você precisa de resistência vocal, você precisa saber respirar, você precisa aquecer e desaquecer. Mas é um trabalho. Ok, então perca a sua voz. Mas eu só canto uma vez por semana. Perca a sua voz. Em algum momento ela vai falhar, porque quanto mais velha a gente vai ficando, mais flácida a musculatura fica. Meu querido, Pavarotti cantou até morrer e cantando lindamente. Mas por quê? Disciplina. Disciplina. Então, eu achei legal botar isso, porque às vezes eu tô aqui, eu separo alguns minutos antes de ministrar, eu fico naquele canto ali, tanto de manhã quanto à noite. Às vezes eu não consigo, porque as pessoas não entendem muito o que eu estou fazendo. Aí eu sou educada, eu sorrio e tal, mas eu continuo fazendo. Por quê? Primeiro, a minha voz fica mais aquecida, eu consigo cantar melhor. Ela projeta melhor. Desentope várias paradas aqui quando está meio congestionado, porque o aquecimento ajuda muito nisso. Beber água. Ter cuidado com a sua voz não é frescura, é cuidado que Deus te deu. Então, assim, se você vir alguém... junta. Quantas vezes chamei Carol, já chamei a Débora, vamos aquecer, vamos fazer e tal. Mas de manhã tem 15 minutos para lanchar. Eu não lancho, cara. Eu não lancho. Ou eu venho de casa lanchada, né, alimentada, ou eu não lancho. Por quê? É mais importante manter o meu instrumento intacto. Então, assim, teria muito mais coisa para falar sobre isso, que como eu disse, eu me divirto muito falando sobre esse assunto. Eu espero que vocês tenham absorvido alguma coisa, coisas boas, porque é um trabalho muito sério que a gente faz. Responder ao chamado de Deus é muito sério. E se a gente levar isso levianamente, a gente está sendo irresponsável. E Deus vai cobrar isso da gente. Não é porque Ele é um Deus ruim, mas Ele falou, eu te dei isso. O que você fez com isso? Qual talento? Eu te dei um talento. Nem esse você conseguiu cuidar. Arranca e dá para outro, sabe? É esse lance. Então, que isso tenha servido não como crítica, porque não é a intenção desse curso, né, que a gente está fazendo, mas é um despertamento para uma excelência, tanto espiritual quanto técnica. E eu espero que a gente tenha outras oportunidades de falar mais aprofundadamente sobre esse assunto. Ok?